Boa noite, amigos, sejam bem-vindos ao programa Grisa TV, um olhar pangresiano. No programa de hoje vamos falar sobre a disfunção global, comumente chamada de autismo. Tudo bem, doutor Pedro? Tudo bem, e você, Douglas? E todos os nossos telespectadores E internautas sejam bem-vindos para mais um encontro no nosso bate-papo. Que, doutor Pedro, a comunidade médica geralmente chama de disfunção global do desenvolvimento, aquilo que a gente popularmente conhece como autismo. Sim. O que o senhor tem a dizer sobre essa doença, Bem, sobre essa veja, síndrome, né? Eu digo assim, que em geral, em relação a todas as doenças, hoje nós do IPAP, do Sistema Grisa, digo especialmente sob minha orientação, nós estamos buscando identificar causas que são consideradas desconhecidas. Então, eu estava assistindo os últimos programas que saíram por televisão nacional em relação à questão dessa síndrome, como que é? Eles chamam de disfunção global do desenvolvimento. Do desenvolvimento. Então, me chamou a atenção duas coisas. Primeiro, que afeta os movimentos do corpo. Segundo, que tem dificuldade, afeta de forma direta a comunicação interpessoal ou social. Então, eu digo, analisando, sabendo hoje que muito mais que a genética, o que determina a qualidade ou a má qualidade da vida humana durante a sua vida são as programações desenvolvidas durante o período de gestação. E nessas contam-se também programações herdadas dos antepassados, dos pais especialmente, e acima de tudo da parte da mãe. Porque eu digo sempre, eu não conheço nenhum ser humano que haja nascido da uretra de um homem. Todos que eu conheço nasceram do útero de uma mulher. E, portanto, eu digo, no corpo do homem nós ficamos muito pouco tempo e um pedacinho só. No seio da mulher nós permanecemos 9 meses normalmente. E, então, quando o futuro cidadão nasce, com todas as suas qualidades, com todas as suas dificuldades, com todas as suas limitações e todos os seus talentos, ele vem profundamente influenciado pela condição da gestante no período de gestação. E essa condição da gestante não é só sob a ótica da saúde, e nem só sob a ótica da alimentação, é sob a ótica emocional acima de tudo. Porque, eu digo, a pessoa, então eu estou levantando uma hipótese e eu estou convidando desde já as famílias que têm esse pessoal, alguma criança ou algum filho com esse autismo, então que eu estou disposto a fazer um trabalho junto do IPAP, Sistema Grisa, e junto ao SIMPAS, o Sindicato dos Parapsicólogos Clínicos, fazer uma atividade de assistência social, como se diz, uma atividade de voluntário. Eu e a nossa equipe, nós vamos fazer um trabalho voluntário para buscar ver as pessoas, as famílias que sofrem tanto com uma criança autista, especialmente as mães e os pais, vamos dizer, dessas crianças, ou desses filhos, porque depois deixa de ser criança e chega adulto às vezes, né? Então, eu quero primeiro agradecer a essas pessoas, aos pais, toda a dedicação toda a dedicação empenhada em relação a esses seus filhos, porque isso é uma qualidade de vida que os pais desenvolvem a partir daí, eu digo, porque todo obstáculo, toda dificuldade é um desafio, e todo desafio nos faz crescer. Então eu digo, os pais que têm acompanhado essas crianças devem ter uma qualidade de vida interior, de organização mental, de organização até comportamental e mesmo estrutural da própria casa, da família, assim, de todos os elementos que fazem parte do dia a dia, de uma forma muito significativa. Então eu digo, eu sempre considero que uma pesquisa beneficia a pessoa que pode ser
beneficiada pela pesquisa e suas consequências, mas também o pesquisador. Eu sempre considero que dar e receber faz parte do ritmo da vida. Certo. Doutor Pedro, os cientistas chamam de disfunção global do desenvolvimento, e a principal característica é justamente isso, como o senhor falou, de a dificuldade em que o indivíduo que tem essa síndrome tem de estabelecer relacionamentos sociais, de se inserir no contexto social, de interagir com as pessoas. Apesar dessa ser a característica principal, os estudiosos também dizem que, ao contrário do que se pensa, o autismo ele não vive fechado no seu próprio mundo. Por exemplo, uma criança autista que fica de canto enquanto as outras crianças estão brincando, não é porque ele não tem interesse por aquilo, mas ele tem dificuldade, ele não aprendeu a se socializar e a interagir. Eu considero que outra questão, essa é uma das minhas hipóteses, que eu sempre digo que o perigo ele pode ser real ou imaginário. A criança que fica aparentemente isolada, ela está cultivando o seu mundo interior. O seu mundo imaginário está crescendo muito. Então eu quero saber o que é que essa mãe, quando gerou essa criança, imaginava em relação ao seu futuro, em relação àquela gravidez que ela estava vivenciando. Eu digo porque eu percebi também que existem duas questões, pelo que eu pude perceber até agora. O autista, ele teria uma capacidade de dificuldade de comunicação, dificuldade até de movimentos do próprio corpo, em alguns aspectos, mas, acima de tudo, ele é uma pessoa que se sente isolada. Aparece para nós isolada. Parece para nós que ela não se comunica direito com o mundo à sua volta. Mas por isso mesmo, ela cria o mundo imaginário. Eu digo sempre que, quando eu comecei a estudar sobre o filho único, também eu aprendi muito. Porque o filho único, ele normalmente desenvolve a capacidade de comunicação com seu amigo imaginário. Isso desenvolve, inclusive, a paranormalidade de forma significativa. E aí vem uma questão importante. Porque se o sofrimento limita algumas funções humanas, ou diminui a capacidade de se interagir com o seu meio, com as outras pessoas, desenvolve o potencial mental chamado de paranormalidade, e que alguns chamam de mediunidade. Então eu quero buscar entender esse mundo imaginário que esse autista desenvolve. E a partir desse mundo imaginário, trazê-lo do mundo imaginário para o mundo real, de uma forma mais significativa. Então, esse é o meu objetivo dessa nova pesquisa. Então, eu vou precisar de famílias, ou de pais, pelo menos, mãe, pelo menos, que se decidam a vir participar nessa atividade nossa. Inicialmente, a gente vai trabalhar só com as mães. Depois, em seguida, com os pais que quiserem participar. Depois, nós vamos ter, para cada autista para começar a participar dessa atividade, porque não é só pesquisa. A pesquisa é obrigatória, mas acima de tudo, só que a nossa pesquisa é diferente da pesquisa médica. Pode se chamar de um amparo. Como? De um amparo. Amparo. Vai transformar-se em um amparo também, porque não há como você fazer um processo terapêutico ou visar qualquer coisa nesse processo sem ser um amparo para os pais, porque, em primeiro lugar, nós vamos, inclusive, inicialmente eu queria no mínimo 5 mulheres, mães de autistas, ou 5 famílias. Depois eu vou querer para cada autista, nós do sindicato, do Simpasc e do IPAP, nós vamos colocar um parapsicólogo clínico formado para atuar com a minha equipe. Porque vai ficar... Aquele parapsicólogo vai atender diretamente o autista e a sua família. E aí você vai definir os objetivos,
os métodos, as atividades, e tudo respeitando profundamente a vida das pessoas desta família. Doutor Pedro, e as famílias que tiverem interesse em participar desse projeto, como elas fazem para entrar em contato? Entrar em contato pelo nosso site, de preferência, pelo e-mail que eu recebo, ipap@ipap.com.br, ou pelo telefone 32237355, código 48. Tá ok, então. Já estão abertas, as pessoas já podem ligar, já podem se inscrever para participar? Eu diria assim que a partir de quinta-feira, a partir de hoje. Exatamente, Né? então. Amanhã pode ligar já para o IPAP que vai ter gente. Exatamente. Então, a partir de hoje, já estão abertas, então amanhã, já que o nosso programa está indo ao ar agora às 21 horas, então amanhã já pode ligar, no horário comercial, das 9 ao meio-dia e das 2 às 6. Tá ok, então, doutor Pedro, agora vamos fazer uma rápida pausa. Pelo e-mail, qualquer hora. Pelo e-mail, qualquer hora, isso. Através do nosso portal também a pessoa encontra todas as informações, www.sistemagrisa.com.br. Ok, doutor Pedro, agora então nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós estamos de volta com o programa Grisa TV, um olhar pangresiano. Até já. Há 15 bilhões de anos, segundo a teoria do Big Bang, o sistema solar começou a existir e a se organizar num conjunto de planetas, satélites e outros astros, sob a luz do astro-rei, o Sol. Dentre os inúmeros planetas está a Terra, que tem todos os elementos necessários para que a vida seja possível. Esse planeta, seguindo as leis perfeitas e imutáveis, começa a ser habitado e milhões de espécies vivas vão surgindo. Mas a maior obra do grande Criador, o Deus da vida, só foi pensada e criada bilhões de anos após as primeiras criaturas surgirem. Seria essa obra tão complexa, difícil de ser projetada e criada? Seria essa obra demasiado perigosa para existir antes? Ou essa obra, por sua grandeza, teria sido apenas iniciada e necessitado mais tempo para ser concluída? Há apenas 10 bilhões de anos, a grande obra é apresentada ao planeta. A caçula das criaturas começa a existir. O Homo sapiens, o homem inteligente. O planeta azul tem um novo rei, o ser humano. E há 10 milhões de anos, esse ser procura-se. Tenta encontrar sua origem cosmodivina, seu equilíbrio interior, seu autoconhecimento, seu modo harmônico de ser. Nas últimas décadas, dedicou-se intensamente ao estudo das leis que regem a matéria, e a cada dia o homem é surpreendido com novas tecnologias que propiciam sempre mais conforto e prazer. E ao mesmo tempo, esse ser sente-se cada vez mais num vazio existencial. E eis então que surge uma nova ciência, a parapsicologia, que vem resgatando o ser humano como tal. Um novo homem, com novos valores, com uma nova consciência, com uma nova cosmovisão. Estamos de volta com o programa Grisa TV, um olhar pangresiano. O assunto de hoje é o autismo e um projeto inovador lançado aqui pelo Dr. Pedro. Dr. Pedro, dando continuidade ao nosso assunto, uma das teses levantadas pelos pedagogos é de que, na verdade, não há nada de errado com a criança autista biologicamente, do ponto de vista orgânico. E sim, houve alguma falha durante o processo de educação dessa criança, principalmente nas fases iniciais, até mesmo enquanto eles ainda eram bebês. Alguns pedagogos dizem que a criança pode ter sido isolada, ter vivido sem convívio de outros familiares ou outras pessoas e por isso ela cresce com essa dificuldade de se interagir socialmente. O que você acha dessa hipótese? Bem, veja, digo, aí há uma diferença entre nós e os pedagogos e outros terapeutas, digo, porque eu há muitos anos
eu venho pesquisando especificamente a vida intrauterina. Já está entre os projetos dos meus futuros livros, um livro chamado A Fantástica Vida Intrauterina. Existem outros tantos pesquisadores já dedicados a isso, como Thomas Verne no Canadá, como Giulia Piontelli lá na Itália, e assim por diante, eu digo. Mas eu me dedico a isso há muito tempo, e eu digo que, na verdade, agora eu tenho uma expressão nova, chamada recém-nascido semente humana. Então, por isso que eu levantei essa hipótese, que viria antes do início da educação, antes da criança nascer. E, logicamente, que depois do nascido isso pode ser ampliado, pode ser afetado de forma mais significativa, enfim, porque todos os cuidados que os pais têm após a criança nascida vão interferir também sobre a vida do futuro cidadão. Mas o mais importante é que eu digo, se você planta um grão de milho, só pode nascer um pé de milho, porque tudo já está programado, o futuro desse ser vivo, que tem a ver com a semente do milho, é milho. Assim, o cidadão recém-nascido, a criança acabou de nascer, eu comparo a semente humana. Tudo que ela vai ser já está programado em sua essência, em suas condições fundamentais, entrando aí, inclusive, a própria genética. Mas já percebi há muito tempo que o fator principal não é o genes, porque o genes ele não é determinante, ele é inclinante, ele leva àquela possibilidade. Mas como se desenvolvem as potencialidades, as capacidades humanas, vai depender muito da como foi a gestação. Por exemplo, uma das primeiras constatações que nós fizemos no nosso instituto, nas primeiras pesquisas, quando nós percebemos a diferença entre características específicas da pessoa que foi gerada menina, mas era se esperada, a mãe esperava, os pais esperavam que nascesse um menino. Então isso nós chamamos hoje de mulher esperada homem. Ela vai ter características comportamentais, emocionais e físicas, orgânicas. Isso que é o importante, porque eu digo, a mulher esperada homem, ela tem voz mais grossa, ela tem musculatura mais forte, ela tem ossatura geralmente mais forte, tem seios menores, e assim afeta vários aspectos da questão orgânica. Então eu digo, essas pessoas que têm disfunção global no seu desenvolvimento, que fato teria afetado globalmente a mãe na gestação desse filho? Eu digo, e essa é a minha hipótese. Porque agora, veja, na terapia instantânea, que é uma pesquisa que nós estamos levando adiante já há 5 ou 6 anos, nós constatamos várias coisas. Que se a mãe harmoniza a sua mente em relação ao trauma que a criança havia tido durante o período de gestação, isso melhora a qualidade de vida da criança e às vezes supera um sintoma. Eu tenho casos agora mais recentes de pessoa que tinha, por exemplo, dor de ouvido ou qualquer outra dor do joelho, dor nas costas, e quando fui perceber que isso havia relação direta com o que a mãe havia sentido no período de gestação desse cidadão, que agora às vezes tem 40, 50 anos, eu organizo isso a nível mental e instantaneamente, por isso é terapia instantânea, instantaneamente a dor de ouvido passa, instantaneamente a dor no joelho passa, e não é só a dor, vai consultar o médico, ou aquele que é especialista do assunto, e vamos se perceber que não tem nada, e às vezes a pessoa só tem a dor, e não tem problema. Então, se os pedagogos estão afirmando que o autista biologicamente pode não ter nada de diferente ou alterado, então melhor ainda. Digo, para mim essa é uma informação que eu estou sabendo disso só agora,
graças à informação do meu que também me ajuda a pesquisar para preparar o programa, o Douglas, eu digo, graças a isso, eu digo, isso me levanta mais uma grande hipótese de que podemos, de fato, colaborar com essas crianças. Porque se organiza a mente da mãe, automaticamente organiza a mente do filho e automaticamente organiza a mente do neto. Então, mais adiante nesse nosso propósito de ajudar essas famílias, ajudar esses cidadãos brasileiros, porque me impressionou a estatística apresentada, que cada 100 crianças que nascem teriam essa disfunção global do desenvolvimento chamado autismo. Então, é um índice muito elevado. Então, eu digo que com certeza, entre vários espectadores ou entre telespectadores ou várias pessoas que estão nos acessando pela internet, vai estar presente alguém que conhece um autista ou que tem em sua família um autista. Por isso que eu digo, eu quero dar minha contribuição. Inicialmente eu vou trabalhar com 5, depois poderão passar para 10, mas aos primeiros 5 que se inscreverem e que forem considerados ideais, porque eu gostaria de atender só crianças abaixo de 10 anos, por enquanto, não vou trabalhar com adulto, porque aí tem muitos fatores intervenientes e até de preferência antes dos 8 anos. Por quê? Que já tenha sido diagnosticado que realmente é autista, pelos médicos, porque a informação que nós temos é deles. Mas aí podemos dar a nossa contribuição para melhorar a qualidade de vida dessa criança e dessa família, porque nós também vamos colaborar de forma direta na qualificação do relacionamento entre os familiares, porque eu digo, desde da pesquisa sobre alguns paranormais, que na verdade se diziam que eram videntes, mas ele estava só vendo imagens frutos dos seus medos, eu digo, nós harmonizamos famílias e a partir da harmonização da família, a gente foi constatar que se os pais, por exemplo, estão em atrito dentro de casa, especialmente se em casa tem uma criança pequenininha, a criança faz febre. Faz febre para chamar a atenção dos pais de que não esqueçam, estão brigando entre os dois, então estão discutindo, estão lá com um conflito entre o casal, e eles nesse degladiar-se, é tão intensa a vivência deles que eles esquecem a criança. E a criança se sente abandonada. E todo ser vivo que se sente abandonado tenta reagir do jeito que é capaz. E a criança, então, muitas vezes faz febres. Eu tive já um médico homeopata trabalhando comigo anos atrás. Ele dizia, Grisa, quando eu chego na família, a criança com febre, eu logo pergunto, qual o problema entre vocês dois? É porque eu ia lá para atender, eu atendia muito a domicílio, esse médico, era um cara muito legal. Então eu digo, até vamos prestar uma homenagem a ele, para quem conheceu e quem conhece, eu digo, agora parece que está na cidade do Rio de Janeiro, Antônio Joaquim Ferreira de Andrade, é mais ou menos da minha faixa etária, eu digo um pouco menos talvez, então ele sempre dizia, quando eu vou à casa de uma família e a minha criança está com febre alta, a primeira coisa que eu pergunto, qual é a encrenca? Ou qual que é a briga entre o casal? E às vezes eu nem atendia a criança, eu só conversava com o casal, eles se harmonizavam, e em seguida iam ver a febre da criança e a criança tinha baixado a febre. Então, gente, isso são pesquisas muito antigas dentro do IPAP. Inclusive, quero agradecer ao Dr. Andrade por essas informações que muitas vezes ele me prestou. Ok, doutor Pedro, em relação aos números, o senhor falou da estatística de 1 a cada 100 crianças, que é a estatística fornecida pela Organização Mundial da Saúde. Sim. Os americanos eles foram um pouco mais a fundo, eles identificaram que há casos de crianças que possuem a síndrome de autismo e a família não faz a menor ideia. São crianças que são tidas na escola como tímidas, como cabisbaixas, como introvertidas e que possuem a doença e nunca foram diagnosticadas. Eles fizeram novos testes e a estatística mudou um pouco. Lá nos Estados Unidos, 1 a cada 88 crianças possui a síndrome. São cerca de 70 milhões de indivíduos afetados em todo o planeta. Certo, veja, quando falaram dessa questão da criança tímida ou da criança que se isola, eu me projetei nesse assunto.
Porque, dada a minha limitação visual, de criança, às vezes eu não conseguia brincar com os outros, como eu já falei aqui em outros programas, com a mesma liberdade, especialmente quando era brincadeira à noite. Então eu me isolava. Só que eu percebo que esse meu isolar, eu desenvolvi muito minha atividade mental. Eu digo, eu tive dificuldade de aceitar que eu seria um paranormal, porque eu queria entender a manifestação da paranormalidade nas pessoas de forma mais objetiva possível, porque, sob o ponto de vista científico, se você se envolve, você já não é mais aquele que faz uma pesquisa essencialmente objetiva, sem se envolver de forma emocional. Então, eu tive dificuldade para admitir que eu poderia desenvolver características até mesmo de telepatia, de clarividência, etc., digo, de intuição mais profunda. Hoje eu já estou mais livre para isso, digo, já associo isso, embora isso não seja, eu digo, eu não atuo como um paranormal, eu atuo como parapsicólogo clínico, como matemático, e não como emotivo, digo. Então, essa característica da criança que se isola, ela vai desenvolver muito sua imaginação, vai desenvolver outros talentos, que muitas vezes, digo até hoje, já tem um detalhe, que hoje a tecnologia pode dar outros campos de evasão para essas crianças. Porque, veja, tem aquela colocação feita na última semana, de que o autista às vezes organiza as coisas do seu jeito. Se ele pega um tablet, ou ele começa a lidar com esses aparelhos de informática atuais, eu digo, ele pode ficar isolado lá no seu computador ou no seu aparelho, até os celulares hoje estão fantasticamente desenvolvidos. Eu digo, o que acontece? Vai ser mais uma forma para que a família não perceba, porque só se percebe quando existe algo que interfere de forma significativamente na vida da pessoa, mas também na vida da família, na vida da sociedade. Então, tudo isso é importante. Doutor Pedro, então vamos terminar reforçando o convite às famílias de crianças autistas que desejam participar desse acompanhamento pioneiro lançado aqui pelo Dr. Pedro. Liguem no telefone DDD 48 3223 7355. Perfeito. Ou acesse o nosso portal www.sistemagrisa.com.br e nos envie uma mensagem, né? Nos envie por dentro do site. O Dr. Pedro vai receber a mensagem e vai responder para você. Ok? Então, o programa de hoje já está terminando, já está chegando ao fim, mas você pode continuar aprendendo muito mais sobre parapsicologia e o Sistema Grisa em nosso portal na internet. Acesse www.sistemagrisa.com.br. O programa de hoje, para quem deseja rever, é reprisado nesta sexta e neste sábado, e na próxima segunda-feira, às 20 horas. Quinta-feira que vem, às 21h, nós nos encontramos aqui novamente com mais um episódio inédito de Grisa TV, um olhar pangrisiano. Boa noite e até a semana que vem.